Minas registra mais de 30 mil casos de Covid-19 pela primeira vez em 24 horas e bate recorde. Sete Lagoas confirma novo óbito pela doença e casos crescem exponencialmente. Secretaria de Saúde de Paraupeba divulga novo cronograma de reforço da vacina contra o novo coronavírus. Número de telefone desconhecido está ligando para moradores de Paraupeba solicitando dados pessoais para a vacinação contra a Covid. Estudantes de Sete Lagoas são premiadas em Olimpíada Internacional de Física. Hoje é quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022. O Jornal Gerais está no ar. Jornal Gerais. Oferecimento Cicobi União Central. Faça parte. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública contra a União Federal e contra o ICMBio. Na ação, a entidade sustenta que agentes públicos lotados nesta autarquia, sem competência, embargaram uma obra da cervejaria Heineken na cidade de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. No caso concreto, a cervejaria demonstrou interesse em instalar uma fábrica na cidade que, conforme a legislação vigente, seria enquadrada na classe 4 de licenciamento ambiental, poluidor médio, mas acabou embargada, fazendo a empresa desistir de se instalar no município. Na ação civil pública, a FIENG sustenta que o ato dos agentes do ICMBio implicou em sérios prejuízos sociais e econômicos ao município e requer a fixação de uma indenização por dano moral coletivo. Por fim, a entidade argumenta que os prejuízos provocados por atos dos agentes do ICMBio podem ser enquadrados na teoria da perda de uma chance, diante do fato de que não apenas a comunidade de Pedro Leopoldo diretamente afetada, mas todo o entorno da região metropolitana de Belo Horizonte foi prejudicado. O governo federal reduziu de 15 para 10 dias o período de afastamento de trabalhador diagnosticado com Covid-19. A nova regra vale também para casos suspeitos de infecções pelo coronavírus e para pessoas que tiveram contato com positivados ou suspeitos. O isolamento pode ser reduzido pela empresa para 7 dias se o empregado com exame confirmado para a Covid-19 esteja sem febre há 24 horas, sem o uso de medicamento antitérmicos e com remissão dos sinais e sintomas respiratórios. No caso de suspeitos, o afastamento de uma semana será adotado quando exames realizados a partir do 5º dia de contato. Os idosos a partir de 60 anos que estiverem em trabalho ativo, a apresentarem condições clínicas de risco para a Covid-19, poderão migrar para o teletrabalho ou trabalho remoto. A decisão, no entanto, será tomada a critério do empregador. Antes, a indicação do governo era de que o trabalho remoto deveria ser priorizado. As orientações estão em portaria conjunta assinada pelos ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, publicada no Diário Oficial da União, e alteram recomendações de junho de 2020 sobre a adoção do teletrabalho. O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, atualizaram nesta semana os critérios técnicos para a doação de sangue que haviam sido revistos em março de 2020 devido ao risco de infecção por Covid-19. Com a decisão, as unidades da Fundação Hemominas passam a adotar novas orientações no momento da triagem dos candidatos à doação de sangue. São elas: quem teve Covid-19 deve aguardar 10 dias após a melhora completa dos sintomas para doar. Casos graves podem ter um prazo maior em virtude das complicações associadas à doença. Pessoas que testaram positivo para Covid-19 sem ter apresentado sintomas devem aguardar 10 dias após a coleta do exame. Profissionais de saúde que fizeram uso contínuo e correto de equipamentos de proteção individual durante atendimento a pacientes com Covid-19 podem doar. Candidatos à doação que tiveram contato próximo com pacientes com Covid-19 durante o período de transmissão, que são os primeiros 10 dias da doença, devem aguardar 7 dias após o último contato para doar. Para essa medida, são observados contatos sem utilização de máscaras, contato físico direto, residir em mesma casa ou ambiente. Após sintomas respiratórios associados à febre, temperatura axilar maior ou igual a 38 graus, sem testagem para Covid-19, o futuro doador deve aguardar 14 dias para doar.
Após sintomas respiratórios, na ausência de febre, sem testagem para Covid-19, é preciso aguardar 10 dias para doar. Se houver testagem negativa no 5º dia, o candidato pode ser liberado para doar após 24 horas, sem sintomas e sem uso de antitérmicos. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, nesta quarta-feira, trouxe um novo recorde no estado. Foram 36.383 novos casos positivos para o coronavírus em 24 horas. O estado nunca tinha registrado mais do que 30 mil diagnósticos. O recorde até então era do último dia 19, quando 27.683 mineiros foram positivados para a doença. Ao todo, desde o início da pandemia, são quase 2,5 milhões de testes positivos em Minas. Ao todo, são 57.038 vidas perdidas desde o início da pandemia. Atualmente, 197.720 mineiros estão em acompanhamento pela Secretaria de Estado de Saúde. Isso significa que são casos confirmados de Covid-19 que não evoluíram para óbito, cuja condição clínica permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios. Mais um óbito em decorrência de complicações da Covid-19 foi confirmado na terça-feira em Sete Lagoas. Um homem de 75 anos que estava internado na UPA. Um óbito suspeito foi também registrado, uma mulher de 79 anos que estava internada no Hospital Nossa Senhora das Graças. Assim, a cidade chega a 622 óbitos. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid, SUS e particular, está em 76,5%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a ocupação se mantém em 66,7%. Segundo o secretário municipal de saúde, Dr. Flávio Pimenta, o número de casos de Covid em Sete Lagoas aumentou exponencialmente nas últimas semanas. O país enfrenta agora o pico da variante Ômicron, já sabidamente mais transmissível, mas menos agressiva que as cepas anteriores. E representantes da Prefeitura de Sete Lagoas se reuniram com um grupo de comerciantes de Sete Lagoas para discutir questões relacionadas ao recente aumento dos casos de Covid na cidade. Os empresários apresentaram suas preocupações com os protocolos sanitários e reforçaram o compromisso na orientação a funcionários e clientes em seus estabelecimentos. A Secretaria de Saúde de Paraupeba divulgou o novo cronograma da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Será nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro, entre 8 da manhã e 5 da tarde, no Salão da Igreja Matriz. Estarão disponíveis as primeira e segunda doses da Janssen, a segunda dose da AstraZeneca, a segunda dose da Coronavac e a terceira dose para quem tomou a segunda dose da Pfizer. É obrigatória a apresentação do cartão de vacina, documento de identidade e comprovante de endereço. Um telefone desconhecido está ligando para moradores da cidade de Paraupeba, simulando agendamento de vacinação contra a Covid-19 e pedindo documentos pessoais. É o que informou a Secretaria Municipal de Saúde. Esse número desconhecido está aparecendo aí na sua tela. A Prefeitura informou em nota que só entra em contato para agendar a vacina para menores com comorbidades devidamente cadastrados no site, informando sobre a documentação necessária a ser levada. A Prefeitura informa ainda que, em casos de dúvidas, é preciso procurar a unidade de saúde do seu bairro, a unidade mais próxima de saúde, para esclarecer as informações. 2 alunas da Escola Estadual Bernardo Valadares de Vasconcelos, em Sete Lagoas, foram premiadas com medalha de ouro e prata na 5ª Olimpíada Internacional de Física e Cultura. Carolina de Souza Silva ganhou o ouro e Vitória Alves de Souza a medalha de prata. Elas têm 18 anos e são alunas do 3º ano do ensino médio. A competição, promovida pelo Instituto Federal do Paraná, foge do tradicional. Os participantes recebem, em vez de questões e dados, pistas e charadas para desvendar os problemas que se passam em diversos locais do mundo, sem pressão de tempo e com a possibilidade de participar de maneira remota via internet. A disputa é feita por etapas. A cada semana, os participantes devem elucidar cada problema todos os dias. Neste ano, a competição foi realizada durante os dias 15 de setembro a 2 de outubro. A temática das questões são voltadas para o conteúdo de física aplicado no ensino médio, com complexidade entre nível fácil a médio. Auxiliadas pela professora Sara Ferreira, Carolina de Souza Silva teve pontuação de 8,7, atingindo o ouro, e Vitória Alves da Silva, de 7,6, conquistando a prata.
As questões e desafios propostos pela Olimpíada, somados, chegariam a 12 pontos. As alunas e a professora receberam um certificado de participação do evento. Vamos agora para o intervalo. Na volta você confere os destaques do esporte. Até já. Esportes Gerais. Oferecimento. Elétrica Norte. Materiais elétricos. Hidrauminas. Mangueiras e conexões. Um abraço, Davidson. Um abraço a todos. Olha, está fechada aí a primeira rodada do Campeonato Mineiro Módulo 1 2022. A Caldense bateu o América por 2-1 na última terça-feira. E ontem, na sequência da rodada, Tombense e Pouso Alegre empataram em 1-1. Após o empate no tempo normal, as equipes decidiram a Recopa Estadual em cobranças de pênaltis e o Pouso Alegre levou a melhor, ficando com o título. O Uberlândia foi o único mandante derrotado na primeira rodada. Perdeu para o Batlistic por 1-0. Democrata GV e Patrocinense empataram em 1-1. E o Cruzeiro iniciou bem a temporada 2022. Venceu e convenceu, a ponto da torcida sair do Independência confiante em um breve retorno aí à elite do futebol brasileiro. Diante da torcida e sob os olhares de Ronaldo Fenômeno, a equipe comandada pelo técnico uruguaio Paulo Pessolano derrotou o URT por 3-0. Thiago, Felipe Machado e Edu fizeram os gols do Cruzeiro, que pula na frente aí na tabela neste começo de competição. O volante Felipe Machado, que atuou pela Raposa em 2020, fez o segundo gol celeste na vitória de ontem. Na comemoração, emocionou-se e ao fim do jogo explicou o motivo de ir às lágrimas. Eu passei um ano muito difícil. 2021 foi muito difícil para mim. Porque só de eu estar fazendo o que eu amo já é uma vitória. Ano passado eu tive Covid e eu tive que fazer uma cirurgia no pulmão. E só de estar em campo, correndo, me doando, já é gratificante, já é uma vitória. E reestrear com um gol, então, com a casa cheia, com todo mundo, pra mim é uma vitória. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez, agradecer a minha família, que está sempre comigo, agradecer meus filhos, a mãe dos meus filhos, que sempre me ajuda, a Vitória, meus amigos. É só agradecer a Deus, cara, porque eu fiquei um ano parado sem jogar, mas eu não desisti, continuei treinando, né? E por conta do Covid, graças a Deus, hoje eu tô aqui, né? Mas quase passei muito mal, não conseguia respirar direito, né? E tive que fazer uma cirurgia. E só tenho a agradecer, graças a Deus eu tô aí de novo. Sem estar no vídeo, o técnico Paulo Pessolano precisou ir para o banco como auxiliar do Cruzeiro na partida de ontem. Sem deixar que isso atrapalhasse, o comandante fez uma análise positiva aí da estreia com vitória por 3-0 no Campeonato Mineiro. Sim, mas como foi o segundo tempo, algum momento do primeiro tempo, mas no segundo tempo os jogadores viraram mais a posição. Eu gosto muito porque não tem referência ao rival de nós, então é melhor sempre muita movimentação. Mas eu gosto de ter muita mais intensidade, ter mais chance de gol, ir mais para frente, rodar mais bola, ter paciência quando não tem espaço. Mas para ser o primeiro jogo gostei muito. Y darle parabéns a los jugadores porque ya se vio el estilo, ¿no?, de trabajo con poco tiempo y la idea de ir, como falei antes de comenzar a trabajar, de ir para frente con mucha intensidad y eso hoy se vio un poco, así que nada, seguir melhorando. O Cruzeiro volta a campo no domingo, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro enfrenta o Atlético Clube em São João del Rei. Esse jogo às 11 da manhã no estádio Joaquim Portugal.
E o Atlético tropeçou na abertura do Campeonato Mineiro em um jogo de poucas chances no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. As duas equipes ficaram no empate em 1-1. Thiago Mosquito, aproveitando o vacilo aí da defesa atleticana, abriu o placar. No fim da partida, depois de um grande lançamento de Zaratio, Dylan Borreiro fez o gol que livrou o técnico Antônio Mohamed da derrota no jogo de estreia pelo Atlético. O novo comandante aí do Galo não gostou do gramado do estádio do Vila e falou também do pouco tempo que teve para preparar a equipe. Lo más importante que solamente con una semana de trabajo no hubo ningún jugador lesionado y también que pudimos conseguir el empate. El segundo tiempo fue bueno del equipo. El equipo mejoró el segundo tiempo y eso es lo mejor que uno puede decir. Me parece a mí que el campo, la grama, ¿no? La grama para mover la bola no estaba muy complicado, muy difícil y también el poco tiempo de trabajo que tenemos. Los jugadores están haciendo una parte física en este momento y un acondicionamiento, entonces también eso hace que el equipo esté un poco cansado. Sabemos que es muy longo el torneo, muchos juegos y estos primeros juegos nosotros los vamos a utilizar, sí, jugando a ganar, pero dosificando los minutos a cada jugador, porque lo usamos como una preparación, como si fuese la pretemporada. Entonces vamos a estar en comunicación con los atletas para poder manejar el cansancio de cada uno y así ir jugando todos la cantidad de minutos que requiere la pretemporada. Esperemos en 3 semanas poder tener a todos con la misma cantidad de minutos y ya determinar ya el equipo titular para que pueda jugar. Com o resultado, Vila Nova e Atlético levam 1 ponto cada na abertura aí do estadual. Os dois times estão a 2 pontos do pelotão de frente da tabela. Confira como ficou a classificação. Cruzeiro, Caldense e Atlético somam 3 pontos. Atlético, Tombense, Vila Nova, Pouso Alegre, Democrata GV e Patrocinense 1 ponto cada. América, Uberlândia e URT não pontuaram. A segunda rodada começa no sábado. Atlético e Tombense, às 16h30 no Independência. Os demais jogos serão no domingo. O Cruzeiro joga fora de casa contra o Atlético às 11 da manhã. O América recebe no Independência o Democrata GV. Esse jogo às 19 horas. Olha, e foi definido ontem que a Supercopa do Brasil será realizada no estádio Mané Garrincha. O duelo entre Atlético e Flamengo está marcado para o dia 20 de fevereiro. Será a 3ª edição seguida da Supercopa disputada em Brasília. Nas 2 últimas edições, o Flamengo ficou com o título. Tradicionalmente, a Supercopa é disputada entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. No ano passado, entretanto, o Galo conquistou aí o título de ambas as competições, o que abriu a possibilidade do Flamengo, atual vice-campeão brasileiro, participar da partida. E por hoje é só. Amanhã estaremos de volta com mais destaques do esporte. Um abraço e até lá. Muito obrigado, Humberto. Encerramos aqui a edição do Jornal Gerais. A você uma ótima noite. Até amanhã.